Graça e paz do Senhor Jesus a todos, é sempre um prazer, uma alegria ter vocês aqui conosco. Hoje nós vamos fazer um podcast com uma pessoa que já esteve aqui conosco, mas que todo mundo ficou tão encantado e eu tive tantos pedidos para trazê-lo de novo que eu não resisti, convidei o pastor Daniel para estar aqui conosco. E dessa vez ele não vai falar de testemunho, porque já falou da outra vez. Dessa vez ele vai falar sobre um assunto polêmico, mas importantíssimo para quem realmente quer servir ao Senhor Jesus de todo o coração. E eu vou dar uma dica de qual vai ser o nosso assunto de hoje, lendo uma passagem em que Jesus vai advertir seus discípulos com relação à importância de se praticar isso. E está lá em Mateus 17, 20, diz assim... Aliás, 19. Mais tarde, os discípulos perguntaram a Jesus, em particular, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Os discípulos tinham tentado expulsar um demônio de uma pessoa endemoniada e não conseguiram. E eles queriam saber por que Jesus conseguia e eles não. E ele disse assim, porque a sua fé é muito pequena. Só para começar. Respondeu Jesus, eu lhes digo a verdade, se vocês tivessem fé, ainda que do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esse monte, mova-se daqui para lá, e ele se moveria. Nada seria impossível para vocês, mas essa espécie de demônios não sai senão com oração e jejum. Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu tenho uma alegria muito grande de trazer meu pastor aqui, o pastor Daniel Barbante, que vai estar falando com a gente, para a gente estar debatendo esse assunto muito importante para quem realmente serve ao Senhor com alegria. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Lena. Cumprimento a todos os ouvintes com a graça e a paz. Aleluia. E é uma grande alegria poder estar aqui novamente. Espero que tenham mais vezes. Amém. Sempre teremos mais vezes. Esse é um assunto bem interessante. É bem polêmico também, né? Mas a Bíblia, ela fala muito sobre isso, então tem muito material e a gente tem que se basear naquilo que a Bíblia está dizendo, né? Temos que ser porque bíblicos. Essa é uma prática, a gente vai falar sobre o jejum hoje, né? Essa é uma prática que várias religiões praticam, né? Os muçulmanos. Até os muçulmanos praticam, muitos. Então, por um mês eles têm o Ramadã deles, Ramadã, né? Que é um jejum parcial, não é um jejum total, não são 30 dias sem comer e sem todos beber. os dias até às 6 da tarde, né? Todos os Durante dias. 30 dias. O Isso. Ramadã é assim. Todos os dias até às 6 da tarde. E a Bíblia, ela apresenta diferentes tipos de jejum, né? O que é jejum? Para a gente dar uma definição bíblica. É a abstinência total ou parcial de alimentos, de água ou de manjares desejáveis. Manjares desejáveis. Essa é uma questão que a gente vai falar aqui. Então nós temos diferentes tipos de jejum na Bíblia. E qual que é o melhor? Qual que é o mais válido? Eu acredito que todos têm o seu valor, né? Você vê Daniel fazendo um jejum por 3 semanas. 3 semanas. Ele não comeu coisas saborosas, não comeu manjares desejáveis. Amém. E ele alcançou um bom resultado. Muito bom, por sinal. Não, nem bom, muito bom, né, pastor? Ele alcançou o resultado. Então, o jejum bíblico, ele tem um propósito. E esse propósito não é emagrecimento apenas. Não apenas, porque até pode ser incluído, que hoje em dia tem muita gente que faz jejum para emagrecer, né, pastor? Sim, o que não é ruim, na minha opinião, não é ruim. Se a pessoa é cristã e... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Amém. O jejum, ele não é para todos. Se a pessoa tem um problema com a doença crônica... Físico, né? Ou tem problemas com os seus níveis de insulina... Diabetes, etc. É bom ela ter um acompanhamento médico caso ela for fazer, né? Certo, é bom ela excluir um outro tipo de jejum. Jejum, por exemplo, de tirar algum tipo de alimento. Sim, aí seria melhor. Seria esse jejum. Agora, se a pessoa é saudável,
e ela for fazer um jejum de um dia, é algo benéfico. Agora, se ela for fazer um jejum prolongado, aí também, mesmo a pessoa sendo saudável, é bom ela ter um acompanhamento médico. Porque existem alguns níveis de minerais no nosso corpo que precisam estar num nível aceitável. Porque se estiver muito baixo, é perigoso. Entendi. Mas uma pessoa saudável, ela pode ficar dias sem comer comida, sem beber água. Nós vemos Jesus ficando 40 dias. 40 dias. É uma pergunta que eu tenho uma pergunta e eu creio que o senhor pode me esclarecer. O senhor crê que Jesus ficou sem água? Ou ele ficou sem comida? Porque a palavra diz que quando ele terminou o jejum, ele teve fome. Isso. Não fala que ele teve sede. E ele estava no deserto, né? E ele estava no deserto. Então, no deserto. O que o senhor acredita? Que ele tinha água? A Bíblia não deixa claro. Não deixa isso claro, é isso mas que eu tem pergunto. algumas pistas aí, né? Satanás vem não tentando com água, mas ele não, tenta com comida. Exatamente. O Satanás chega para ele com comida. Ou se ele tivesse sem beber, seria um copo de água. Talvez, né? É uma pergunta boa, hein? É uma pergunta polêmica. Vocês podem polemizar aí se vocês quiserem, porque a ideia aqui não é falar, é isso, ponto. Não. Nós estamos abrindo uma discussão, né, pastor? Sim. Inclusive, se quiser deixar perguntas nos comentários, né? Isso, a hora que a gente tiver... Nós não estamos fazendo ao vivo, ainda não tive coragem, mas eu vou, hein? Eu vou logo começar a fazer ao vivo, pastor. O interessante é que quando Moisés foi fazer um jejum, ele fez o jejum de 40 dias também, ali a Bíblia pontua que era jejum de água e de comida. Não era só jejum de comida. Moisés? Era ambos. Então esse é um tipo de jejum, né? O jejum seco. Alguém pode perguntar, mas um homem consegue sobreviver 40 dias sem água e sem comida? Recentemente, né, alguém pode até procurar no YouTube, você vê um cara que fez isso em Londres. Ele entrou numa caixa de acrílico e ele ficou 40 dias sem água e sem bebida. Chegou no quarto, no quinto dia, algumas pessoas acharam que ele ia ficar com o semblante caído, triste, cansado. Não de repente ficou. ele estava muito alegre. Ele estava muito alegre, ele estava muito ativo, porque o jejum causa isso também, né? Nos primeiros dias, 2, 3 primeiros dias, aqueles que são adeptos do jejum prolongado, ou se alguém quer fazer um jejum prolongado, lembrando de novo, faça com acompanhamento médico, caso for fazer. Com consciência, né? Não faça loucura. E outra, começa devagar, né? A pessoa que nunca fez jejum vai querer fazer um jejum do tipo de Jesus, é arriscado, né? A gente tem que começar devagar. Sim, começar com um dia, depois 2 dias, 3 dias. Sim. E vai aumentando. Você percebe que Jesus ele vivia uma vida jejuada. Você vê ele operando num dom do Espírito, ali em João capítulo 4, uma palavra de conhecimento sobre aquela mulher que teve 5 esposos, 5 maridos. E você vê os discípulos chegando e insistindo com ele. Come, mestre. Come. Ele estava possivelmente de jejum. Os discípulos estavam insistindo. Come alguma coisa. Quando ele estava falando com a mulher samaritana, isso. Ali ele falou, o senhor precisa comer. Ele falou, a minha comida Exato. É fazer a vontade do meu pai. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem, que vocês desconhecem. Aleluia. Que é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí ele mostra as pessoas e fala, olha, os campos estão brancos. Isso. E possivelmente ali ele estava em jejum. Nós vemos que ele tinha pelas escrituras, isso como uma prática, né? Tanto o jejum hábito. quanto a oração. Um hábito. E as duas coisas precisam andar juntas. Jejum e oração. O jejum e oração, bem como você leu aí, Mateus. Isso, Mateus. Capítulo 17, no versículo 21, ele diz, essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Isso. Agora, esse texto aqui, ele tem um pouco de polêmica em cima, porque ele tem 3 elementos aqui importantes. Primeiro ele fala sobre a incredulidade, ou geração incrédula. E depois ele fala, essa espécie não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Os discípulos perguntaram, por que nós não pudemos expulsá-los? E Jesus respondeu, por causa da sua incredulidade, por causa da pequenez da sua fé. Aí ele traz mais 2 elementos, que é a oração
e o jejum. E a Então, como é que meditação você... na palavra, porque a fé vem pelo ouvir. Sim, exato. E ouvir pela palavra. Ele está falando, se vocês não têm fé, porque você não está meditando suficientemente na palavra. Não é isso? Em Marcos capítulo 9, falando sobre o mesmo texto, sobre o mesmo assunto, ele diz para o pai do menino, todas as coisas são possíveis para aquele que crê. É um texto extremamente importante. Verdade. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Então, o que expulsou aquele demônio? O que trouxe a cura? A oração da fé. Foi a fé de Jesus Cristo que trouxe libertação para aquele menino. Aí os discípulos perguntaram, por que a gente não pôde fazer isso que você fez? Aí ele trouxe mais 2 elementos. Não querendo dizer que essas 2 coisas aqui vão trazer autoridade, mas elas vão fortalecer a tua fé. Com certeza. Isso é um fato. O jejum, ele vai te deixar mais sensível no espírito. Ele vai potencializar o teu dom espiritual. Só quem jejua sabe disso. Só quem jejua É impressionante o quanto o Senhor consegue falar com a gente e trazer revelação para a palavra quando você está num tempo de jejum e quando você não está. É totalmente diferente. É um outro nível de revelação. É um outro nível de revelação. E, inclusive, as pessoas que são adeptas a um jejum mais prolongado, um dos desafios é quebrar o jejum. Porque depois do 3º dia, você deixa de ter fome. O teu corpo não está mais se alimentando de alimentos externos. Ele começa a se alimentar dele mesmo. Então começa a acontecer uma autofagimentação. Então o teu corpo ele começa a se alimentar de células mortas, ele começa a se alimentar da gordura que você tem em estoque. Olha. Então a quebra da gordura produz algo chamado cetona. E essa cetona, ela vai principalmente para o cérebro, porque o cérebro é o que consome mais energia, é o membro que consome mais energia no nosso corpo, né? 20% de energia. Então essa cetona, ela produz inclusive um hálito, né? Na pessoa que está sem comer. Que está sem comer. É ela que produz aquele hálito. Só que é o melhor combustível para o nosso corpo. Exatamente. As reservas de gordura do nosso corpo é o melhor combustível. É que nem se a gente estivesse rodando agora em gasolina de avião. É uma outra coisa, uma gasolina aditivada. Você fica mais atento, você fica mais sensível, você fica com uma atividade cerebral mais ativa. É uma coisa muito importante que a ciência agora começa a trazer à luz os benefícios do jejum. Independente de falar em fé. Está falando que faz bem para o corpo, que vai consumir as gorduras do seu corpo, ou seja, você vai emagrecer e... Nossa, quanto benefício, que só agora que se ouve falar, porque antigamente achava que jejum era só o sacrifício. Ninguém falava nos benefícios. Agora a ciência já está trazendo quais são os benefícios que demorou 2000 e tantos anos para começar a descobrir como traz benefício para o corpo. Inclusive, em 2016, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, ele defendeu o jejum. Olha, gente. Ele defendeu um negócio chamado autofagia, que você, depois de ficar um tempo sem comer, você começa a fazer uma renovação celular, que inclusive combate doenças como câncer. Olha. Então, é uma limpeza celular interna. Tudo aquilo que tem de toxina na célula, ela é consumida pelo teu próprio corpo. Porque o seu corpo entra num estado de sobrevivência. É módulo sobrevivência. É módulo sobrevivência. Aí depois de uns 3 dias, quando o nível de cetona está entre 3 e 4 mais ou menos, você para de sentir fome. Você acorda sem fome, porque o seu corpo ele está se alimentando dele mesmo. Né? Começa a consumir gordura. Aí depois, se for um jejum prolongado, ele começa a consumir músculos. É por isso que tem que ser sempre... E isso daí é uma verdade, pastor, que eu tenho comprovada na minha vida. Eu faço jejum, não vamos falar quantas vezes, porque vai parecer que a gente quer aparecer e não pode se aparecer, ninguém pode aparecer porque faz jejum. Mas eu sou tão habituada a jejuar que eu não consigo comer de manhã. E todo mundo fala, ai, mas a refeição da manhã é a mais importante, mas eu já não consigo comer mais.
Então, para mim, porque eu penso assim, vamos fazer jejum até 1 da tarde. Eu falei, até 1 da tarde? Gente, para mim, até 1 da tarde é o meu normal. É o meu normal, eu já não como até 1 da tarde. Aí a pessoa, então, o que você faz? Você começa a estender. Eu entendo que deve ser assim, vai estendendo. Aí você vai até as 3, depois você já consegue chegar até as 6, sem dificuldade. Aí você vai aumentar o nível de dificuldade. Passa até as 8, passa até outro dia, depois no segundo dia, no terceiro dia, e assim vai. Então eu penso que o jejum é também uma prática. E é um hábito que você adquire, como andar de bicicleta, você aprende a fazer exercício físico, que é uma coisa que eu deveria fazer e não faço, mas jejum eu faço. E assim vai, eu acho que tudo nessa vida é uma questão de você tomar um posicionamento. Não, eu vou fazer isso. Vou começar, no começo é difícil? É difícil, mas os benefícios vão ser tão grandes que você não vai querer parar. Tanto natural, mas principalmente o espiritual, para nós que cremos na Bíblia. Espiritual, né? Eu só estou falando do espiritual aqui. Luciano Subirá, ele diz que é como se fosse uma força gravitacional ao contrário, te puxando para as coisas celestiais. Você disse uma coisa importante e interessante, que fala a respeito da gente não transparecer para os homens. Não pode parecer. Nós estamos jejuando com o fim de ser vistos, né? Mas, nem falar, né? Eu nem falo. Então, mas é interessante para a pessoa que está iniciando, quer iniciar nessa prática de fazer jejum, é interessante ela abrir para algumas pessoas chaves na vida dela, inclusive o líder espiritual, para que haja um acompanhamento, né? Porque Jesus, como é que a gente sabia que ele jejuou? Ele falou. Em alguns momentos. Ele falou a respeito do jejum de 40 dias, né? Com o intuito, acredito, de estimular, de ensinar. Em Mateus 6,16, quando ele fala sobre isso, a Bíblia diz o seguinte: quando jejuares, não seja como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que os homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não parecerdes aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Aleluia. Agora tem algo interessante aqui. Jesus está falando sobre 3 coisas, para a gente não transparecer para os homens. Primeiro ele fala sobre a oferta, ele fala sobre a esmola, depois ele fala sobre a oração. Quando você fizer essas coisas, não faça para ser visto pelos homens. Nem a esmola, nem a oração. Esmola, nem a oração. Aí ele fala sobre o jejum. E o interessante é que ele apresenta um sistema de recompensa aqui que vale para os 3. Às vezes a gente não vê isso no jejum. Porque aqui no versículo 18 vai dizer: teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então tem também uma recompensa para o jejum. Amém. Não é só uma recompensa para a oração. Tem recompensas públicas também para uma vida jejuada, para uma vida de jejum. E Jesus ele diz o seguinte, em algumas versões vai falar: quando vocês jejuarem. Não é se. Não é se, é quando. Vocês jejuarem. Mostrando que ele espera que os seus discípulos jejuem. Com certeza. Aqui em Lucas capítulo 5, se você me permite abrir lá, Roselena. Lucas capítulo 5. Vamos lá. Versículo 33. Lucas 5, 33. A Bíblia diz o seguinte. Isso aqui são os discípulos de João fazendo uma pergunta. E lhe disseram: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, e semelhante aos discípulos dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E ele lhes respondeu: pode fazer com que os convidados das núpcias jejuem enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então naqueles dias eles jejuarão. Eu tinha dificuldades de entender esse texto. Eu vim entender esse texto depois de anos de convertido. Eu não entendia. Mas a revelação aqui é simples. Talvez alguém que esteja nos acompanhando, ele leu de primeira e já entendeu. Eu demorei.
Entendeu? Eu demorei bastante para entender. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: pode os convidados, que são os apóstolos, os discípulos das núpcias, que fala sobre a aliança, jejuar enquanto o noivo, que é o próprio Jesus, pode eles jejuar enquanto Jesus está com eles? Dias virão em que lhe será tirado. Então Jesus foi tirado. Esses dias são agora. Será tirado o noivo. Naqueles dias eles jejuarão. Então você vê aqui de novo Jesus dizendo, esperando que os seus discípulos jejuem. Né? Então essa é uma prática espiritual vital para a vida da consagração do cristão. Vida espiritual sem jejum, sem oração, é morta. E o jejum ele precisa estar acompanhado da oração, porque um dos propósitos do jejum é te deixar mais sensível para as coisas espirituais. Quando Satanás veio tentar Jesus Cristo, o que ele disse foi o seguinte: transforma essas pedras em pães. E a resposta de Jesus foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então ali ele também revelou um dos propósitos do jejum. Jesus estava jejuando porque ele queria algo da parte de Deus, ele queria revelação, ele queria palavra. E Jesus, nós sabemos que ele se desfez, né, dos seus atributos, onisciência, onipotência e onipresença, e foi achado em figura humana. Então ele deixou o exemplo para nós. Né? E nesse caso do jejum de 40 dias, ele estava buscando algo da parte de Deus. Ele estava buscando uma palavra. Ele respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, esse é um dos motivos que nós jejuamos também. Nós queremos mais revelação da palavra. Nós queremos direção do Senhor, queremos estar sensíveis. Queremos alimentar o nosso espírito, né? Não alimentar a carne, mas alimentar o espírito. E isso só é possível com jejum. Queremos estar mais sensíveis para que, inclusive, a nossa fé seja mais efetiva, para que as nossas petições sejam mais efetivas. Você vê isso, se eu não me engano, no livro de Esdras, capítulo 8. Eles fizeram uma oração, envolveram o jejum e alcançaram a petição. Eu não vou lembrar o versículo agora certinho, mas o capítulo é Esdras, capítulo 8. Então isso, o jejum auxiliou. Né? E o jejum auxilia nós estarmos mais sensíveis para, inclusive, fazer o que você está dizendo. Crucificar a carne. Porque a Bíblia vai dizer, aqueles que são de Cristo Jesus, eles mortificaram a carne com os seus feitos. Então, faz parte da santificação cristã a gente botar a carne no lugar dela. Fica aí quietinha. E quais são as obras da carne? Está revelado no livro de Gálatas. Ira, cólera, contenda, glutonaria, bebedice, inveja, porfia e por aí vai. Então, uma vida consagrada com oração e com jejum vai nos auxiliar a crucificarmos a nossa carne de uma forma mais efetiva. A Bíblia vai dizer que o pendor da carne dá para a morte, o pendor do espírito dá para a vida e paz. Se eu pender para a carne, logicamente eu estou pendendo para a morte. Se eu pender para o espírito, eu estou pendendo para a vida e paz. Então o jejum ele auxilia esse pendor para as coisas espirituais. A pessoa que fez um jejum mais prolongado, ela participou da experiência de que chega no quarto, no quinto dia, a primeira coisa que você quer fazer quando você acorda é ir para os seus joelhos, é ir para uma oração, é ir buscar o Senhor, porque a fome aumenta demais pelas coisas espirituais. Olha que lindo. A fome pelas coisas naturais diminui, né, de uma forma gigantesca, e agora você está faminto pelas coisas espirituais. A fome quase desaparece. Você continua com o desejo, né, de comer, de se alimentar. Claro, você não pode, você sente até uma necessidade, né? Você sente um cheiro a 2 km de distância. Nossa, tem uma churrascaria aqui perto. Está longe. É verdade. Seu paladar fica mais aguçado. O paladar fica mais aguçado. Nariz fica mais aguçado. Tudo aguçado. Mas principalmente, o teu espírito ele fica mais aguçado. Então a tua comunhão ela fica mais efetiva. E, no meu ver, esse talvez seja o propósito mais importante do jejum. Daniel capítulo 9, versículo 3, ele vai falar sobre isso. Deixa eu ler rapidamente, Daniel capítulo 9, Daniel versículo 9. 3. A Bíblia diz o seguinte: eu coloquei a minha face diante do Senhor Deus para buscá-lo com oração e súplicas, e com jejum, vestimenta de
saco e de cinzas, vestimento de pano de saco e de cinzas. E orei ao Senhor meu Deus, e nós sabemos que a resposta veio rapidamente. E é interessante observar que ele alcançou níveis aqui no Espírito, bem como Jesus, por causa da oração e do jejum, né? E não foram níveis... Não, Daniel teve níveis pequenos. Níveis altos. Mas aqui de nós revelação, vemos, como Paulo, o apóstolo Paulo. Nós vemos aqui, nós vemos nesse versículo, talvez o propósito principal do jejum, que é a consagração. Né? Para que eu jejuo? Para que eu possa me consagrar mais, para que eu possa ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor. Né? Então esse é um dos propósitos principais do jejum. Agora, a pessoa que jejua sem oração é algo benéfico? Aí é dieta. Jejum dieta. sem oração é dieta para mim, né? Então. Porque existe um jejum com propósito de emagrecimento. Sim. Se você faz sem oração, seu jejum, sem meditação na palavra, aí não é jejum, é dieta. Diferente. E tem algumas pessoas que, talvez por falta de conhecimento bíblico, elas fazem uma barganha com Deus. Então eu vou jejuar por causa disso daqui, né, para obter isso do Senhor. E nós vemos que, pela Bíblia, isso não é efetivo. Porque se eu quiser alcançar uma promessa, se eu quiser alcançar algo que a Bíblia está dizendo para mim que eu posso alcançar, é pela fé. Né? É crer naquilo que o Senhor está prometendo e confessar com a sua boca e estar convicto daquilo. Né? Agora, eu não posso usar o jejum e dizer, olha, eu vou jejuar e depois de 7 dias de um jejum eu quero obter isso daqui do Senhor, como se fosse uma barganha. O jejum não é para isso. Entendi. O jejum é para nos potencializar espiritualmente, para potencializar a nossa sensibilidade, os nossos dons, inclusive a nossa fé, para que as nossas orações sejam mais efetivas. Amém. Kenneth Hagin, ele diz um negócio muito interessante. Ele fala, o jejum não muda Deus. O jejum muda a você. Exatamente. Então, o jejum nos muda, nos transforma. Mas Deus é o mesmo, a sua palavra é a mesma. É imutável. E nós temos que ter um cuidado de não achar que através do jejum nós vamos obter coisas que Deus está prometendo. Nós obtemos exclusivamente pela fé, porque senão não é pela graça. Porque daí se for pelo jejum não precisa da graça, porque se o jejum traz traz o milagre, então tem que ter a graça embutida. Tem que ter a graça. Existem coisas na Bíblia que o jejum vai nos auxiliar a obter. Outras coisas, o jejum não consegue tocar ali. Salvação é uma delas. Eu não jejuo para ser salvo, porque é um mérito divino. O homem não tem mérito na salvação. Nenhum. É pela graça. Tem coisas que nós recebemos da parte de Deus que é pela graça. Dentro da salvação. E como é que eu acesso essas coisas? Pela fé. Então a pessoa que nunca jejuou, ela consegue ter acesso às promessas e aos benefícios pela fé. Agora, tem coisas que são facilitadas por uma vida de jejum. A minha santificação, a mortificação da carne, ter orações mais efetivas. Eu penso que o jejum é bem mais relacionado à santificação do que exatamente a conseguir alguma... Porque tem coisa que vem pela fé e não pelo jejum, como o senhor acabou de falar. Eu acredito nisso também. E não tem embasamento bíblico, né, para a gente fazer isso, né? Usar o jejum como uma ferramenta de barganha. Né? Estou fazendo um jejum porque eu quero isso. Né? Eu vou fazer 7 dias de jejum porque eu estou querendo, não sei, como eles chamam em inglês, um breakthrough, um rompimento. Uhum. Talvez nesse sentido sim, um rompimento, mas uma coisa física ou a conversão de alguém, isso não é bíblico. Né? Se você for jejuar 7 dias pela conversão de alguém, você precisa interceder também. Porque o jejum por si só, ele vai ser inefetivo. Agora, se ele vier acompanhado da intercessão, acompanhado da oração, a sua efetividade, né, aumenta. Então, muita gente me pergunta, várias pessoas já me perguntaram, que tipo de jejum que eles deveriam fazer. Então, vamos começar, por exemplo, da pessoa, como o pastor falou, a pessoa que tem um problema físico de doença, uma diabetes. Primeiro tem que orar porque o Senhor pode curar. A primeira coisa a fazer, o Senhor pode curar. Mas, enquanto isso não acontece,
que tipo de jejum, por exemplo, que a gente tem, quais são os jejuns que a gente pode estar fazendo? Tirando alguma coisa que gosta, ou tirando tudo, parcial. Explica pra gente, porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida, porque me perguntam. Tem diferentes tipos de jejum, né? Você vê no livro de Esther um jejum de 3 dias. Isso. Sem água e sem comida. Sem nada. Você vê Moisés também, 40 dias. Sem nada. Sem nada. Jesus, 40 possivelmente, dias. ele estava tomando água, né? Mas é possivelmente. Possivelmente, porque a Bíblia não deixa isso claro, Mesmo né? se for só água, é um baita de um jejum, né? 40 dias no deserto, gente, misericórdia. Aí você vê no livro de Daniel, Daniel se abstendo de certos alimentos para não se contaminar com as iguarias do rei. Eu não considero aquela passagem como um jejum. Ali está mais relacionado a alimentos em que a lei proibia. Estava mais relacionado ao judaísmo. Né? Não comer porco, não comer certos tipos de alimentos. Então eu entendo o jejum de Daniel como alguma coisa assim, tipo, tire tudo que te dá prazer, tudo que é saboroso. Então você vai comer arroz, feijão e ovo. 21 dias. Eu já fiz esse jejum. Então, tudo que tem sabor, não pode. É só água, arroz, feijão e ovo. Agora, não sei. Você vê que ele pediu para o chefe dos eunucos trazer só legume. Se alimentando só de legumes. Só de legumes. Então, ali não está falando sobre jejum especificamente. Aí depois, se eu não me engano, no capítulo 9 ou no capítulo 10, ele fala que ele ficou 3 semanas, né, 21 dias, sem comer coisas desejáveis. Desejáveis. Então, isso é válido como um jejum? De acordo com a Bíblia, é. Porque foi um jejum que ele fez e ele alcançou resultados. Amém. Né? Então, o que são essas coisas desejáveis? A Bíblia também não deixa claro, mas ele especifica que carne ele não estava comendo. Né? Coisas saborosas, nem carne e nem vinho. Então, o que é saboroso para alguém, às vezes é um negócio bem particular. Para mim, por exemplo, seria o doce. Se tirar o açúcar de mim, é uma coisa assim que quando eu quero jejuar com bastante sacrifício, vamos dizer assim, é tirar o doce. Tem pessoas que é tirar o café. Eu já tirei o café também, que eu amo café. Tira o café 30 dias. É difícil. Porque aí você, todo dia de manhã, aquele cheirinho do café, e você fala, opa, e não é assim? É um auxílio para a mortificação da carne. Quando você diz não a algo que a sua carne quer muito, você dá passos em direção a ter um espírito mais forte, ter uma edificação mais forte no teu espírito. Mas, por exemplo, chocolate para mim não é algo que eu consigo viver sem. Eu também. Olha, chocolate não me atrai. Então, para mim não tem sacrifício. Tem gente que é chocolatra. Mas para mim, por exemplo, se tirar o docinho de abóbora, os docinhos porcaria, eu já sofro. Então, para a pessoa que nunca jejuou ou não tem a prática, esse é um conselho meu, né? É lógico que a pessoa tem que buscar no Senhor também para saber aquilo que o Senhor... Vocês podem deixar perguntas aí para o pastor Daniel, porque a gente vai responder, viu? Tipo, olha, esse tipo de jejum vale... E pode, depois a gente responde para eles, né, pastor? Sim, esse seria um conselho meu. Comece com um jejum parecido com o jejum de Daniel. Comece tirando coisas que você não consegue ficar sem. Né? Café, chocolate, carne. Porque isso já vai te auxiliar. Coca-Cola, tem gente que não fica sem Coca-Cola. Eu já tirei isso da minha vida faz muito tempo. Refrigerante é uma coisa que passo longe. Mas, enfim, tem gente que tem dificuldade. Verdade. Né? Então, isso já vai ser passos em direção a uma consagração mais efetiva. Né? E Deus vê o sacrifício que a pessoa está fazendo. Porque, às vezes, para nós, refrigerante difere. Mas para a pessoa que toma 2 litros por dia, faz um grande sacrifício. Né? Então, se você, por exemplo, não se converteu ainda e você, vamos supor que você bebe. Começa tirando a cerveja. Para mim não ia fazer diferença nenhuma, porque eu já não bebo há muitos anos, desde a minha conversão. Mas tem pessoas que a cerveja é um sacrifício. E aí pode acontecer uma conversão.
Não é verdade? Esse é um assunto que não é muito popular, né? O jejum. O jejum ele não é um assunto muito popular, ele não tem muita... É por isso que eu quis trazer, porque tem que polemizar, né, pastor? Tem que ser polêmico aqui, porque trazer um assunto básico, tem que ler a Bíblia todo dia, isso daí já não é polêmico, isso aí não traz polêmica. Mas é um assunto importante que não pode ser negligenciado, porque se a pessoa quiser andar em certos níveis no Senhor, ela vai precisar do jejum como ferramenta. Amém. Os grandes homens de Deus jejuaram, Elias jejuou, Neemias jejuou, em Neemias capítulo 1, versículo 4, quando eu escutei falar das ruínas de Jerusalém, eu sentei, chorei, orei e jejuei. E jejuei. É sentar, então, chorar e jejuar. Você vê que Elias, Neemias, Moisés, Jesus, Paulo tinha uma vida jejuada. Quando ele vai defender o seu ministério apostólico, ele fala nisso, naquilo, em jejuns. Em jejuns. Defendendo o seu ministério apostólico. Em jejuns, né? Dando uma carteirada no pessoal. Aí você vai ver, se eu não me engano, em 1 Coríntios capítulo 11, ele falando sobre o jejum novamente. Falando sobre perigos que ele estava passando, às vezes em fome, sede. Aí depois ele fala sobre o jejum, que são duas coisas distintas. Tinha a situação que ele estava com fome, com sede. Porque ele estava passando, porque não tinha. Não tinha nada para ele se alimentar. E a opção de fazer o jejum. E tinha o jejum como uma opção, porque tinha alimento. Tinha comida. Então são duas coisas distintas. E você vê que ele definiu bem. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele também tinha uma vida jejuada. Atos capítulo 13, quando foram separar apóstolo Paulo e Barnabé para a obra apostólica, você vai ver que eles estavam jejuando e orando. Enquanto eles adoravam, oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Aí depois, do capítulo 14, você vai vendo eles levantando anciãos para estar na frente das igrejas. E você vai ver que eles também estavam jejuando para saber a direção do Espírito Santo, em quem que eles vão levantar, né? Quem que eles deveriam levantar. Então você vê que era uma prática da igreja primitiva. O jejum era uma prática da igreja primitiva. Então, de novo, para a pessoa que está nos assistindo e quer começar a jejuar, o primeiro conselho seria: vai devagar. Né? Não precisa entrar num radicalismo de início, vai devagar. Tira uma coisa aqui, tira outra coisa ali, de repente pula uma refeição. Aí começa a ficar um dia sem. Separa um dia para o Senhor, para você se consagrar, para você orar e ficar ali em espírito. E vai começando a ficar mais fácil. Né? Talvez no dia de culto, você que é do Verbo da Vida de Mojimirim. Você que é do Verbo da Vida. Jejue no domingo. Amém. Né? É um bom dia para jejuar. Às vezes a gente quer ver um avivamento, quer ver fogo do Espírito, quer ver as coisas acontecer, mas a gente passa o dia inteiro se entupindo de coisas. Não quer pagar o preço, né, pastor? Se entupindo de prazeres terrenos, e a gente chega e quer que o fogo caia, que as coisas aconteçam. Que jeito. Vai ser mais fácil, o fluir vai ser mais fácil nós nos apresentarmos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Joel Aleluia. Vai dizer: apresente um jejum santo ao Senhor. Então o jejum, ele ajuda na nossa santificação. Ele ajuda na nossa mortificação da nossa carne. E aqueles que são de Cristo Jesus, novamente, crucificaram a carne com os seus feitos. Crucificaram. Então, uma coisa que eu percebo na minha vida, e a minha esposa, que está aqui conosco nos bastidores... Está nos bastidores aí, né, pastora? Ela pode testemunhar. Quando eu estou jejuando, as minhas emoções, a minha carne fica bem no lugar dela. Né? Eu fico... Ela fica totalmente sob controle. Totalmente sob controle. Eu fico num estado de mansidão que não é algo normal. Aliás, eu já acho que esse é o estado normal dele, né, pastora? Eu já acho que o estado do meu pastor é sempre calmo. Mas parece que eu fico 10 vezes mais calmo. Fica mais ainda. Então, uau, glória a Deus, hein? O que eu percebi? O jejum, ele potencializa também os frutos do Espírito. Você fica mais longânimo, você fica mais manso, você fica com mais domínio próprio. Pacífico, domínio próprio. Todos aqueles frutos do Espírito, eles são potencializados durante o jejum. E nós fomos chamados para essas coisas. Aleluia. O fruto da justiça, ele se semeia em paz. Né? Não combina com um cristão nascido de novo andar só na carne.
né? Viver uma vida terrena somente. E existe um dado de que o número das pessoas que jejuam na igreja é pequeno. Não é um assunto popular entre os cristãos. Porque quando se trata de comida, o negócio é sério, né? O crente gosta de comer, né? Não bebe, mas para comer é uma... E agora é interessante, né? Eu vou trazer algo aqui para o ouvinte também pensar a respeito. Eu não vou entrar muito porque não dá tempo. Mas quando Adão caiu, ele estava com a boca cheia. Ele caiu por causa de um alimento. Ele estava comendo. E quando Satanás veio tentar derrubar Jesus, ele tentou derrubar com alimento. Com alimento. Olha como o alimento é importante, né? Então, o alimento é uma coisa muito, muito boa, né? É uma dádiva de Deus para nós. Agora, em excesso, ele se torna glutonaria. Ele se torna uma obra da carne. Então, tem que ser controlado, né? O que para mim aqui ficou muito definido, o que para mim está muito claro, nessa conversa muito proveitosa, porque o meu pastor, ele pregou sobre isso no domingo. Foi, pastor? E eu falei assim, nossa, mais gente precisa ouvir isso que ele falou. A gente precisa despertar para esse assunto, despertar para essa área, que como ele falou, não é uma área muito falada e nem muito praticada na igreja, mas nós estamos vivendo os últimos tempos, eu creio nisso, e a gente precisa despertar para isso, pastor. Amém. Despertar para o jejum, despertar para a oração, despertar para a meditação na palavra. Por isso eu tenho o meu canal, que eu convido você, se você não é inscrito, para você se inscrever, porque todo dia eu trago uma palavra, um capítulo da Bíblia. Porque como que você vai conhecer Jesus se você não conhece a palavra? Porque Jesus é a palavra, ele é o verbo que se fez carne, eu sempre falo isso. Então a importância de você conhecer a palavra, de você meditar na palavra, de você orar bastante, porque se você tem que orar a palavra. Como é que você vai orar se você não conhece a palavra? Foi uma bênção, não foi, gente? Se tiver pergunta agora para fazer, pode fazer. Vamos terminar com uma oração, abençoando aí quem está nos ouvindo. Amém. E vamos começar, eu gostaria até que vocês sugerissem para a gente começar a trazer alguns assuntos polêmicos. Eu estou começando hoje Hoje não foi uma ACDC, né? O antes e o depois de Cristo, não foi um testemunho, não foi. Foi uma coisa, um assunto polêmico. E eu pretendo trazer mais pessoas aqui, que eu conheço muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, e com certeza vão trazer respostas para o nosso coração. Vamos fazer uma oração para a gente terminar? Eu gostaria de convidar aquele que está em casa a fechar os seus olhos. Vamos fazer uma oração. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Eu oro, Pai, por aqueles que estão nos assistindo. Eu oro, meu Deus, por um derramamento do Teu Espírito. Amém. Eu oro por um avivamento, Pai, por um despertamento. Amém. Em nome de Jesus, Pai, o Teu Espírito Santo tocando pessoas. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, despertando pessoas para uma comunhão maior, uma consagração maior. Amém. Eu oro, Pai, por dons, por talentos sendo destrancados, sendo despertados. E, Pai, eu oro pelo fogo do Teu Espírito. Amém. Consumindo essa pessoa, em nome de Jesus, consumindo o coração dela, que essas pessoas possam estar afogueadas por dentro. Eu oro por um fortalecimento no íntimo. Amém. Em o nome de Jesus, Aleluia. Pai. Desperta o Teu povo. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar e vocês terão muito crescimento com esse primeiro podcast que eu faço com um assunto em específico. Mas não vão faltar assuntos aqui. Em nome de Jesus, um abraço.